Irmãos, eu quero aqui de púlpito honrar a vida do pastor Eli, honrar a vida do pastor Daniel. O pastor Eli, ele sabe que o que eu tenho falado dele e falado do pastor Daniel não é nenhuma hipocrisia, né? Então eu quero honrar, pastor, a sua vida. Pastor Daniel, com certeza, depois ele vai ver essa gravação. Uma pessoa também que eu honro muito, o pastor Daniel. E agradecer, pastor. Agradecer pela confiança. Agradecer pela oportunidade. Irmãos, estar aqui, irmãos, não é fácil. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Eu acostumo dizer, irmãos, que muita gente quer púlpito, mas púlpito é para pouca gente, irmãos. A gente está aqui não é simplesmente porque a gente quer estar, não. Se a gente está aqui, irmãos, é porque Deus tem confiado algo nas nossas mãos. Na terça-feira, pastor Daniel entrou em contato comigo, ele estava em Campina Grande, e ele falou: Taide, eu quero que você prega no culto de domingo. Irmãos, na hora, eu confesso para os irmãos que eu tremi na base. Ele falou: já conversei com meu pai, já está tudo certo. E eu comecei a meio que gaguejar, né? Ele falou: fique em paz, segue o seu coração. Eu falei: eis-me aqui, pastor. E aí, logo em seguida, o pastor Eli também conversou comigo. E nós estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Amém? A gente tem que estar sempre disposto a servir ao Senhor. Não importa onde você, em qual cargo você está na igreja, em qual ministério que você está atuando, o importante é você servir. É você realmente falar para o pastor: pode contar comigo, pastor. Eu estou aqui, pode contar comigo, e faça, irmãos. E faça aquilo que você foi chamado para fazer. Você está cooperando com a obra de Deus e aliviando também a carga dos nossos líderes. Amém? Na verdade, eu estou falando um pouco mais que é para baixar a adrenalina aqui, irmãos. Mas vamos para a palavra, irmãos. Aleluia, Deus é bom, irmãos. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6, nós vamos estar lendo o versículo 1 e o versículo 2. Que diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Irmãos, o tema desta mensagem, desta noite, é livres do pecado pela graça. Amém? E é do conhecimento, irmãos, de todos nós aqui, que o pecado, ele nos separa de Deus. Amém, irmãos? No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, a Bíblia diz que a nossa iniquidade faz a separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, por Ele ter enviado Jesus Cristo para nos libertar da escravidão do pecado. Aleluia! No livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, ele diz que não nos sobrevém tentação que não seja humana, mas Deus é fiel, irmãos.
e não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, Ele proverá o livramento, de sorte que nós possamos suportar. Aleluia! Agora, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem para que o homem viesse a cometer o pecado, para que depois viesse a sofrer as consequências do pecado. Não, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 25, a Bíblia diz que após Deus haver criado todas as coisas, Ele viu que tudo aquilo que Ele havia criado era bom. E aí no versículo 26 Ele disse: agora façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a face da terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. No capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 17, a Bíblia diz: e fez Deus o homem do pó da terra, e assoprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem então passou a ser alma vivente. Ou seja, irmãos, nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz que nós não recebemos, irmãos, o espírito do mundo, mas recebemos o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, irmãos. Aleluia! Mas no capítulo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia também ela relata a queda do homem. E o capítulo 3, irmãos, ele já começa dizendo no versículo 1, que a serpente era o animal mais sagaz de todos os animais domésticos e selváticos que Deus havia criado. E essa serpente, ela entra em um diálogo com a mulher. E ela diz para a mulher: é assim que Deus disse: dos frutos de todas as árvores do jardim não podeis comer. E a mulher lhe respondeu dizendo: dos frutos de todas as árvores do jardim nós poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis e nem tocareis, para que não morrais. E a serpente, confrontando a mulher, a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto desta árvore, os vossos olhos se abrirão e como Deus os sereis. E a Bíblia diz, irmãos, que a mulher então, vendo o fruto que era bom para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para lhe dar o entendimento, pegou o fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele morreu. Irmãos, a Bíblia diz que naquele exato momento, os olhos deles de fato se abriram. Agora, irmãos, não que eles estavam de olho fechado, não que eles andavam com os olhos fechados, não, irmãos, os olhos da maldade se abriram, porque a Bíblia diz que foi justamente aí que eles perceberam que estavam nus, e coseram então folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Agora, irmãos, se você voltar aí um pouquinho, no capítulo 2, no versículo 25,
Vocês vão ver, irmãos, que ambos, os dois, irmãos, andavam nus e não se envergonhavam. Por quê, irmãos? Porque não existia o pecado. Não existia a malícia, não existia a cobiça, não existia a lascívia, não existia a concupiscência dos olhos, não existia o medo. Mas quando eles desobedecem, irmãos, e comete o pecado, recai sobre ele todas as consequências do pecado. E a Bíblia diz, irmãos, a partir do versículo 14, que Deus então sentencia os culpados. E nós vemos, irmãos, que a primeira que foi sentenciada foi a serpente. A Bíblia disse para a serpente: porquanto isto fizeste, maldita és tu entre todos os animais domésticos e selváticos da terra. Tu rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre os seus descendentes e os descendentes da mulher. E Deus disse para ela: e da semente da mulher nascerá um que vai pisar a sua cabeça, ainda que tu o ferirás o calcanhar. E em seguida, irmãos, Deus então também sentencia a mulher. E Deus disse para a mulher: aumentarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Com dor dará à luz aos seus filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. E aí no versículo 17, irmãos, nós vemos também Deus sentenciando o homem. Deus então disse para Adão: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste do fruto que te ordenei, que não comeste, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de sua vida, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes para a terra, porquanto dela fostes formado. Portanto, tu és pó, e ao pó tu tornarás. Irmãos, foi a partir daqui, a partir da desobediência, a partir do pecado de Adão e Eva, é que começou o sofrimento da humanidade. Mas mesmo assim, irmãos, nesse mesmo dia, Deus sentenciou a serpente, mas já anunciou um que nos livraria da escravidão do pecado, irmãos. Aleluia! Deus sentenciou a serpente, a qual aqui era Satanás, porque foi ele quem induziu Adão e Eva ao pecado. Mas Deus também disse para ele: porém inimizade entre tu e a mulher. Deus está afirmando que deveria existir uma inimizade para sempre entre a raça humana e Satanás. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre os seus descendentes e o descendente da mulher. E Deus disse para Satanás: e da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a sua cabeça, ainda que tu o ferirás o calcanhar. E a gente sabe, irmãos, que foi o que aconteceu. Satanás, ele conseguiu levar Jesus ao sofrimento. Satanás, ele conseguiu levar Jesus à morte, e morte de cruz. No livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei, se fazendo Ele mesmo maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Então Satanás conseguiu levar Jesus até a morte, e morte de cruz, fazendo ele se passar por uma pessoa maldita. Mas Jesus Cristo, irmãos, ao terceiro dia, ele ressuscitou e derrotou a Satanás. Ressuscitando dentre os mortos e completando a sua obra redentora. Aleluia! Ressuscitando dentre os mortos e salvando a todos nós que éramos pecadores e sentenciados a uma morte eterna. Aleluia! No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, a Bíblia diz que assim como por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, aleluia! Mas no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, também está escrito, irmãos, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Agora olha só o que vai dizer o final desse versículo, no qual temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, irmãos. Aleluia! Ainda no capítulo 5 do livro de Romanos, no versículo 17, a Bíblia diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ele diz muito mais, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, irmãos. Nós, irmãos, éramos sentenciados a uma morte eterna. Existia uma lei, irmãos, a lei do pecado e da morte que predominava sobre as nossas vidas. Mas essa lei, ela foi quebrada, ela foi rompida, ela foi destruída, irmãos. No livro de Romanos, de Romanos, capítulo 8, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele disse, portanto, agora quando, irmãos? A partir do momento em que você aceitar a Jesus Cristo. Ele disse, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui, irmãos? Aleluia! E ele continua, diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte, irmãos. Aleluia! Ei, irmãos, você agora não é mais um pecador falando com Deus, não, irmãos. Você agora é um filho se relacionando com o seu pai. Aleluia! O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, ele disse, sendo justificado, pois, pela fé, temos graça. Temos graça da parte de Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, temos paz com Ele, irmãos. Jesus Cristo nos libertou da lei da maldição do pecado. Jesus Cristo nos libertou, hoje nós somos livres, irmãos. Aleluia! Olha só, irmãos, o que vai dizer o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 22. Ele diz, agora, porém, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto
para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Aleluia, somos livres. Somos libertos, irmãos. Irmãos, este foi o preço que Jesus Cristo pagou para nos dar esta condição de vida, irmãos. Aleluia! No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz: portanto, Deus, Ele não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. E quem rejeita estas coisas, não está rejeitando ao homem, mas sim a Deus, que também nos deu o Espírito Santo. Aleluia! Eu sei, irmãos, que todos nós, irmãos, somos passivos de erro, somos sujeitos a errar, a falhar, somos sujeitos até mesmo a cometer um pecado. É assim ou não, irmãos? Todos nós somos sujeitos a isso, irmãos. Mas, no livro, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, o Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, irmãos. Aleluia! Jesus Cristo, irmãos, Ele é fiel, Ele é justo, irmãos, e Ele é justificador de todo aquele, irmãos, que nele crê. Aleluia! No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, irmãos, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, irmãos. Aleluia! E esse é o nosso posicionamento hoje, irmãos. Estarmos diante de Deus livres, justos. Aleluia! Agora, irmãos, olha só o que vai dizer o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Ele disse: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ei, irmãos, olha aí a profecia se cumprindo, irmãos. Quando Deus sentenciou a Satanás, Deus disse para ele que da semente da mulher iria nascer um que ia pisar a cabeça dele. E agora Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, ele disse: vindo a plenitude dos tempos. Ou seja, irmãos, o tempo passou, mas o momento chegou. Ele disse: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora, porque sois filhos, Deus colocou no nosso coração o Espírito do seu Filho. É, irmãos, que clama: Abba, Pai. Aleluia! Aleluia, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Deus colocou no nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Hoje significa que a mesma liberdade que Jesus tem com Deus, nós temos a mesma liberdade com o Senhor. É por isso que eu falei: você não é mais um pecador falando com Deus, mas é um filho se relacionando com o seu Pai. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo pagou, irmãos,
Jesus Cristo pagou todas as nossas dívidas. Todas as nossas dívidas foram pagas pelo Senhor, irmãos. Aleluia. E aonde havia dívida, há agora um excedente. No livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não temos mais dívidas. Não somos mais devedores. No livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia diz, falando de Jesus, havendo ele riscado todas as cédulas de dívidas, que era contra nós nas suas acusações, a qual de alguma forma nos era contrário. Jesus atirou-a de nós e cravou na cruz do Calvário. Todas as cédulas de dívidas que havia contra nós, que nos acusava e que no qual nós estava devendo, Jesus Cristo veio e rasgou estas cédulas de dívidas. Não devemos mais nada, irmãos. Jesus pagou o preço por nós. Aleluia. Agora, irmãos, a graça de Deus, ela não é uma licença para você cometer pecado, mas ela é o poder de Deus para nos ajudar a fugir do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Romanos capítulo 6, versículo 1, que é o texto que nós lemos: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Como nós ainda viveremos no pecado, se para ele nós já morremos? O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 8, ele diz: outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, andai como filhos da luz, porque os frutos da luz consistem em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E ele diz: e não vos torneis cúmplices das obras das trevas, antes a rejeitai-a, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é uma vergonha. E aí no versículo 14 ele diz: portanto, despertes, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminarás. Vedes prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, ou seja, não vos torneis insensível à palavra de Deus, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. E a gente sabe, irmãos, que a vontade de Deus é que nós sejamos exemplos para as pessoas seguirem. Um modelo a ser copiado pelos outros, irmãos. A nossa vida, o nosso comportamento, irmãos, deve inspirar as pessoas a quererem nos imitar. Tá aí demais. Quando é que isso pode acontecer?
a partir do momento em que nós exalarmos a verdade da palavra de Deus. A partir do momento em que nós, irmãos, praticarmos a palavra de Deus, a partir do momento, irmãos, em que nós andarmos conforme aquilo que Deus está nos dizendo na sua palavra, aí sim, irmãos, aí sim somos exemplos para as pessoas seguirem. Aleluia! Terça-feira agora, no culto de oração, eu que ministrei a palavra. E no finalzinho da palavra que eu ministrei, eu compartilhei o exemplo dos irmãos da igreja de Tessalônica, aonde eu falava para os irmãos, isso está escrito no livro, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, aonde a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo falando aos irmãos da igreja de Tessalônica, ele disse: damos sempre graças a Deus por vós, fazendo sempre menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do vosso amor e da vossa paciência em Cristo Jesus. No versículo 7, o apóstolo Paulo falando com eles, o apóstolo Paulo disse para eles: vocês se tornaram exemplo dos fiéis na Macedônia e na Acaia. E aí no versículo 8 o apóstolo Paulo fala novamente para eles: vocês se tornaram exemplo não somente na Macedônia e Acaia, mas por todos os lugares tem se expandido, tem se divulgado o exemplo de vocês, a tal ponto que a gente já nem tem tanta necessidade de pregar o evangelho assim. Porque através do exemplo de vocês, as pessoas estão vindo para a igreja e elas mesmo estão se rendendo, aceitando a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse para ele: através da alegria que vocês têm em servir ao Senhor, a dedicação de vocês, o amor, a fé, a unidade, a comunhão que vocês têm, servindo ao Senhor, tem contagiado tanto a vida das pessoas, que elas mesmas estão vindo para a igreja e estão se rendendo, aceitando a Jesus Cristo. Aleluia! O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha uma satisfação de ver a alegria e a fé desses irmãos, resultada do Evangelho, a qual produzia neles uma dedicação na obra do Senhor e uma convicta esperança em Cristo Jesus. No capítulo 2, da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz para eles: e tem mais, temos ainda um outro motivo para incessantemente darmos graças a Deus por vós, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação, a recebestes não como sendo uma palavra de homens, mas a recebestes como de fato ela é, a palavra de Deus, a qual tem produzido também em vós aqueles que crêem. Aleluia! Eu já estou caminhando para o final, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós também precisamos ser a influência da palavra de Deus para a vida das pessoas. Jesus confiou em nós esta missão de ganharmos almas através da proclamação do Evangelho, irmãos.
É as pessoas olhando para nós. E ainda que o mundo diga que família é coisa do passado, nós, irmãos, através das nossas famílias, estamos pregando para o mundo que família é um projeto de Deus ainda nos nossos dias de hoje. Que casamento, irmãos, ainda é algo que funciona. Aleluia! Que os nossos filhos, irmãos, estão crescendo e sendo educados nos caminhos do Senhor, ainda nos nossos dias de hoje, irmãos. Aleluia! E essas pessoas, elas vão ver em nós, irmãos. E a honestidade não saiu de moda. Porque elas vão ver em você um crente honesto. Elas vão ver em você um crente que cumpre com a sua palavra e que cumpre com os seus compromissos. Aleluia! As pessoas, irmãos, elas precisam ver em nós estas verdades da palavra de Deus se cumprindo e se mostrando, sim, como verdades para elas também, como algo que é possível de acontecer, irmãos, e que isso não é uma utopia, não é uma coisa que a gente está pregando e que está longe demais para ser alcançada. Não, irmãos, é uma verdade que nós vivemos todos os dias, e nós demonstramos com as nossas vidas que esta palavra funciona. Aleluia! Esta palavra tem funcionado para você, irmãos? Aleluia! Então seja um exemplo, seja um modelo a ser seguido pelas pessoas. Aleluia! Eu quero convidar o Ministério de Louvor, porque eu já estou encerrando, mas antes de encerrar, eu quero citar mais um texto dito pelo Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 14. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. E ele diz: não se acende uma candeia, ou que seja uma lamparina, como você assim entender, e coloca embaixo do arqueire, mas sim em cima do velador, ou em um lugar de destaque, para que essa dê a luz a todos os que estão na casa. E aí Jesus diz para mim e diz também para você: assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Aleluia! Aleluia, irmãos. Eu vou citar uma palavra que me lembrei agora, eu não lembro o nome da professora, mas aquilo me chamou demais a atenção. Acho que ela era daqui de São Paulo, uma professora muito simpática. Eu não lembro mais o nome dela, mas ela teve pouco tempo aqui. E ela falou uma coisa que eu guardei no meu coração. Ela falou: olha, o mundo, ele não vai te ver por aquilo que você fala, mas ele vai conhecer o Deus que você serve através da vida que você pratica. Seja exemplo, irmãos. Seja um modelo a ser seguido. Deus, Jesus Cristo, confiou esta obra em nós, irmãos, de ganhar as pessoas, de ganhar almas através da proclamação do Evangelho. O pastor falou agora há pouco, irmãos, não importa a quantidade,
Mas importa, irmãos, a qualidade. O importante é você ser salvos. O importante é você receber a palavra e colocar no seu coração e viver na prática desta palavra, irmãos. Eu me lembro de uma palavra de Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, quando ele falava a respeito do semeador. Eu só vou citar o versículo 8 e depois o versículo 20, você conhece essa história. Quando ele fala a respeito que um semeador saiu a semear. E aí lá no versículo 8 ele diz que o semeador, quando ele estava semeando, uma parte dessa semente caiu em uma boa terra. E essa semente ela germinou, cresceu e produziu frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Aí no versículo 20, Jesus diz que essa semente que caiu em uma boa terra, são aquelas pessoas, diga, está falando comigo. Ele diz que essas pessoas, essa semente, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e a recebem em seu coração e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia! Oh, irmãos! Aleluia! É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que agrada a Deus, irmãos. Aleluia, não é simplesmente vir em um culto de domingo, mas viver uma vida separada para Deus. Uma vida compromissada, aonde alguém vai olhar e vai dizer, ali vai uma pessoa que eu conheço, que realmente vive o que prega, que dá testemunho, que é exemplo. Aleluia! Aleluia, irmãos. Aleluias. Deus conta comigo e com você, irmãos. Às vezes, a gente, devido ao corre-corre, cada um tem o seu trabalho. A gente não tem, às vezes, muito tempo de sair evangelizando. Mas o meu vizinho, ele vai saber quem eu sou. O meu colega de trabalho sabe quem eu sou. As pessoas que estão sempre à minha volta, eles sabem quem eu sou. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Amém, irmãos? Foi abençoado com esta palavra? Deus abençoe grandemente, irmãos. Aleluias.